Continuando a exposição do livro de Mateus, peço que você abra a sua Bíblia para nós acompanharmos a leitura do capítulo 4, os versos de 12 a 17. Então, Mateus, capítulo 4, os versos 12 a 17. A palavra do Senhor diz assim: Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia, e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Amém. Você pode se sentar. Que a luz que resplandeceu sobre aquele povo também resplandeça nas nossas mentes e corações, para que nós possamos receber a palavra do nosso Senhor. Esta é a minha oração. Vocês devem se lembrar aí dos últimos domingos, né? Então nós tratamos do início do ministério de Jesus, que foi com o seu batismo por João Batista. João Batista o batizou lá no Jordão, e ali do Jordão, de onde ele estava, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E aí nós acompanhamos nos últimos domingos as tentações que Jesus passou pela mão de Satanás. Jesus, após ter vencido essas tentações, ter conquistado essa vitória para nós, agora ele estava diante de uma outra caminhada, uma mudança grande que ele faria novamente, que nós acabamos de ler aqui nessas palavras. A começar pelo versículo 12, onde nós lemos: João havia sido lançado na prisão. João era alguém próximo de Jesus, que Jesus tinha grande respeito, que Jesus tinha grande admiração e que havia preparado o caminho para o nosso Senhor, e agora João Batista havia sido preso. Jesus ele estava na região em que João Batista batizava ainda. Então, se você conseguir acompanhar a geografia, ele veio de Nazaré, do norte do reino, para o sul do reino, na beira do Jordão, perto de Jerusalém, para ser batizado. E ali no deserto da Judéia foi onde ele sofreu a tentação. E aquela região era governada por alguém que não era um amigo, por assim dizer, do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus ouviu que João Batista havia sido preso por esse homem. Quando ele ouve isso, para não adiantar as coisas, porque ele deveria cumprir ainda a sua obra, o seu ministério, ele resolve sair daquela região e voltar lá para o norte, mais ao norte ainda do que Nazaré. Nazaré estava ali no norte, mas não tão no extremo como Cafarnaum, que foi para onde nosso Senhor foi. O motivo da prisão de João Batista, é importante a gente saber, está lá em Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20. Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20, dizem o seguinte: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de prender João na prisão. Herodes ele era um tetrarca, aí, como dizem, né? Ele dividia o reino com mais 3 outros poderes. E esse era o Herodes chamado Herodes Antipas,
filho daquele Herodes antigo que perseguiu Jesus, que a gente estudou nos primeiros domingos, né, da exposição de Mateus. Não é mais aquele Herodes. Aquele Herodes morreu. Se vocês lembram bem da narrativa, né, havendo Herodes morto, tendo sido morto, Jesus voltou lá com seus pais do Egito, para se cumprir isso que foi dito, né, do Egito chamei meu filho. Ele volta, vai para Nazaré, para fugir justamente desse Herodes aqui que era malvado. Estão acompanhando? E aí ele vem depois para essa terra para ser batizado. Esse Herodes confirma que era mau, assim como seu pai, prendendo João Batista, porque ele tinha casado com a esposa do seu irmão. E João havia denunciado aquela relação. É uma relação incestuosa que João havia denunciado. E aí, por conta disso, para que ele não ficasse incomodando Herodes, Herodes lançou na prisão, desculpe. Faz parte, então, quando a gente vê essa narrativa, do papel de um profeta, de um pregador, ter atenção no que acontece com a nossa sociedade. O que João Batista fez para ser preso? Ele denunciou uma prática ruim que o seu líder estava tomando, no caso Herodes Antipas, que era uma relação incestuosa, um casamento equivocado que ele estava vivendo. Então, isso é importante para nós. Dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus, nós temos princípios a serem seguidos, e as desconformidades, as coisas que não vão ao encontro desses princípios, elas devem ser denunciadas, elas devem ser claras para nós, para que sirva de exemplo para o povo, para que o povo não pratique as mesmas coisas. E João sabia disso. É sempre importante que nós sempre visitemos a palavra dos profetas, para nós sabermos quão importante é cumprir a palavra de Deus. E o seu descumprimento leva, logicamente, que a ira de Deus, ao descompromisso com a palavra de Deus, e deve ser denunciado. E aí Jesus, ouvindo isso, ele parte para a Galileia. Sabendo que João havia sido preso, ele parte para a Galileia. A Galileia aqui é chamada de Galileia dos gentios. Se você prestar atenção no versículo de número 15, a Galileia dos gentios. Por que era a Galileia dos gentios? Fazia parte do território de Israel, porém, como era fronteira com outras nações, houve muitos casamentos do povo de Deus com aqueles povos que não eram parte do povo de Deus, e aí trouxe uma mistura no meio do povo, transformando aquele povo não mais em um povo de raça pura, assim, né, filhos de Abraão por sangue, mas com certas misturas. Por isso ela é chamada de Galileia dos gentios. João batizava no deserto da Judéia, onde Jesus estava, mas agora ele vai em busca de um lugar seguro. Por isso que Cristo vai à Galileia dos gentios. Na sequência, no versículo 13, nós lemos que ele foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum, vocês estão acompanhando essa parte geográfica aí, que é importante para a gente entender, né, essas mudanças que Jesus faz. Ele vai habitar em Cafarnaum, então longe de Antipas, que era aquele que perseguia João e que possivelmente poderia perseguir também Cristo. Já no versículo 14, nós voltamos àquilo que nós temos falado tantas vezes nos últimos domingos. Por que Jesus foi para aquela região? Por que Jesus seguiu esses passos? Por que Jesus fez essas transações de um lado para o outro? Subiu, desceu, foi para o Egito, voltou. Porque isso era algo legal, ele era um nômade? Não. Tudo isso foi predito. Tudo isso foi falado. A vida de Jesus foi exposta no Antigo Testamento. Por isso que nós vemos quando a gente lê aqui, para se cumprir o que foi falado. Para se cumprir o que foi falado a respeito de Jesus, o que aconteceria. Por isso que nós lemos
tantas vezes os apóstolos, aqueles escritores do Novo Testamento, eles falando coisas parecidas com essa que a gente encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Em Deus não há sombra de mudança, de variação. Deus não muda. Isso é importante para nós sabermos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As coisas que Ele exigiu antigamente, Ele exige também hoje. As coisas que Ele pediu para nós antes, Ele também pede hoje. Nós não somos uma bolha no tempo, né, de pessoas especiais que podem fazer o que querem a respeito da palavra de Deus, a respeito do povo de Deus, a respeito da igreja de Deus, mas nós devemos ser submissos à palavra de Deus, porque em Deus não há variação, Deus não muda os seus planos. E aí a gente começa a introduzir algo importante aqui. Se Deus não muda os seus planos, se Deus é soberano, se Deus está à frente de tudo, se Deus comanda todas as coisas, Ele também não espera as nossas reações. Imagina só, se Deus ficar te esperando tomar alguma decisão. Olha, depende do que o fulano fizer, se ele escolher seguir para cá, aí eu faço tal coisa. Mas vai que ele escolha vir para cá, aí eu mudo meu plano e faço outra coisa. Deus não fica esperando as nossas decisões. Deus sabe de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Ele conhece as nossas vidas, e quando você diz que Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Ele conhece o seu dia do nascimento até o último dia da sua vida, e para além disso, Ele te conhece antes que o mundo fosse mundo. E se Ele te conhece antes que o mundo fosse mundo, Ele sabia que você existiria. Ele nos conhece. Isso significa que Ele é soberano, Ele está no controle. E essa soberania, se a gente entender corretamente, nós vamos entender que nós somos nada diante de Deus. Nós somos como um grão de areia diante do nosso Senhor. Nós não temos nenhuma relevância para Deus, para que Ele se importe conosco e olhe para nós. A graça do Evangelho é justamente essa. Dentre bilhões de pessoas, dentre tanto tempo durante toda a história, Deus escolheu algumas pessoas para salvar, dentro das quais estamos nós. A salvação não é pouca coisa. A salvação não é um ponto qualquer, não é uma coisa qualquer, mas quando nós somos identificados como povo de Deus, nós identificamos que Deus, o Senhor de todas as coisas, que governa o mundo, que sabe o nome das estrelas, que deu o nome às estrelas, que conhece-as pelos nomes, esse é o Deus que nos escolheu no momento em que nós estamos hoje para vivermos uma vida com Ele. Quando você fala isso para se cumprir o que foi falado, você fala assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que aconteceria com a vida de Jesus, tudo o que aconteceria com a vida de cada um de nós, Deus já sabia, antes mesmo dessas coisas acontecerem. No versículo 15, então, nós temos qual é essa profecia. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías, capítulo de número 9, você vai ver essas exatas palavras que o nosso Senhor fala a respeito dessa profecia. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: apesar disto, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Isaías de número 9 é um texto conhecido
por ser um texto que fala sobre Jesus, uma profecia clara sobre o nome de Jesus, sobre o que Jesus faria, sobre a obra de Jesus no meio do povo. E para além disso, essa profecia ela é tão precisa que ela fala sobre o lugar onde Jesus moraria. Ele moraria na região das tribos de Zebulon e Naftali. Isaías de número 8, se você ainda está com a Bíblia aberta, você vai poder visitar por que isso é falado, certo? O povo de Israel se esqueceu dos mandamentos do Senhor, o povo de Israel se esqueceu da voz de Deus, se esqueceu da palavra do Senhor e foi se distanciando. E eles pararam de olhar a palavra de Deus como algo importante. Eles passaram a olhar a palavra de Deus como uma palavra como qualquer outra, como outra palavra também poderia ser, e passaram a desrespeitar os mandamentos do Senhor. Nós vemos isso, a exclamação máxima, no versículo 20, que diz: para a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Nós estudamos isso na escola dominical hoje. Os livros da lei, os 5 primeiros livros, ao testemunho, aos livros que foram escritos históricos. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, se os líderes do povo não falarem de acordo com a palavra de Deus, é porque nenhuma luz existe neles. Eles seguiram os caminhos dos líderes maus que levaram eles para longe de Deus. E agora eles estavam sofrendo, porque Deus falou que ia afligir eles com uma aflição muito grande. Eles seriam levados para o cativeiro. Por isso, Isaías os repreende dizendo essas coisas. Isaías 8, 22 diz o que aconteceria, com a realidade de quem esqueceu o Senhor naqueles tempos. E para quem esquece do Senhor nos nossos dias, eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão e desesperança, de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Aqueles que se esqueceram do Senhor, se esqueceram da palavra do Senhor, aqueles que não educaram os seus filhos nos caminhos do Senhor, que deixaram os seus filhos à mercê do mundo, os seus filhos iriam ser lançados na escuridão. Eles não teriam uma luz para os guiar, porque Deus não mais falaria com eles. Então, Isaías capítulo 9, versículo 1, que nós lemos, ele relembra o povo dessas aflições. Olha, vocês lembram lá o que aconteceu com Naftali? Quando foi invadida, isso você pode ler, eu vou passar as 2 referências dessas 2 invasões. Primeiro livro aos Reis, capítulo 15, versículo 20, fala sobre a primeira invasão, o primeiro sequestro que aconteceu com aquelas tribos, e a segunda invasão acontece no segundo livro aos Reis, capítulo 15, versículo 29. Como eu disse, Zebulon e Naftali eram cidades de fronteira. Eles estavam ao norte do reino e estavam à beira dos povos gentios. Isso fazia com que eles fossem constantemente expostos. O primeiro lugar que os impérios invadiam era ali. Eles estavam vulneráveis, eles estavam expostos. Eles estavam em constante luta, porque eles não podiam defender mais o território. E o Senhor está falando aqui, olha, vocês estão passando por isso, vocês estão sofrendo com essas invasões, não é porque os outros impérios são maus, mas é porque vocês são maus. Vocês estão passando por momentos difíceis, não é porque os outros impérios eles são maus, mas é porque vocês são maus. Vocês não educaram seus filhos na palavra do Senhor, vocês não permaneceram fiéis à palavra do Senhor. E por isso o Senhor, naquele momento, havia permitido que impérios invadissem aquelas nações, e aquelas nações já não eram mais pessoas que estavam preocupadas com a palavra do Senhor. Eles estavam em escuridão desde aquele tempo, desde lá dessa profecia de Isaías, eles estavam perdidos na escuridão. Eles conheciam o Senhor,
mas eles estavam em meio a tanta idolatria que isso não trazia um caminho claro para eles. Essa aflição que Isaías profetiza aqui, ela acontece, e você pode ver isso no segundo livro aos Reis, segundo livro de Reis, aliás, capítulo 17, versículo 6, é a terceira aflição que foi predita, que o povo todo, então, o povo todo sofreu, ao exemplo de Zebulon e Naftali. O povo todo foi levado cativo. O povo todo sofreu porque se esqueceu do Senhor. Esse povo, ele estava, como nós entendemos, em escuridão. Eles já não tinham mais a palavra de Deus. Deus tinha se afastado deles. No versículo 16, nós lemos que esse povo era o povo que se assentava na escuridão. Eu, quando criança, eu não sei se as crianças ainda fazem isso, né? Mas às vezes tinha o costume de colocar uma venda nos olhos. Colocar a venda nos olhos e tentar fazer alguma coisa, né? Ou alguma brincadeira, ou você tenta correr atrás de alguém. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? De tapar os olhos, ficar em completa escuridão e tentar fazer alguma coisa. É meio desesperador quando você tem a luz, mas essa luz é tirada e você está em escuridão. O estado natural do homem é justamente esse. Os nossos pais, eles viveram na luz. E não é os nossos pais literalmente, mas os nossos pais, Adão e Eva. Eles viveram na luz, mas essa luz foi tirada deles por conta da maldade deles. E eles foram entregues à escuridão, e esse é o estado natural do ser humano até que o Senhor intervenha na sua vida. Esse é o nosso estado natural até que o Senhor venha ao nosso encontro. Todos nós estamos sob a ira de Deus por conta do nosso pecado. E isso é grave. Isso não é só uma verdade teológica, uma verdade bíblica, mas isso é grave. Porque quando nós estamos sob a ira de Deus, nós sofremos as consequências dos nossos pecados, as consequências dos nossos atos. Então, quando nós estamos sob a ira de Deus, Deus permite que aflições venham sobre a nossa vida, assim como vieram sobre Zebulon e Naftali, aquelas duas tribos de filhos de Deus. Deus permite que aflições venham e sejam pesadas, e que nós passemos por momentos difíceis, porque nós provocamos o nosso Senhor. Nós perdemos essa dimensão muitas vezes, né? Nós achamos que nós podemos desafiar a Deus, desafiar a palavra de Deus, desafiar o amor de Deus, e ficamos provocando, né? Tensionando com Deus, procurando o limite, né? Até onde eu posso ir? Será que Deus vai permanecer fiel a mim até aqui? Deus permaneceu, então vou dar mais um passo. E cada vez mais a gente vai se afastando e provocando a ira de Deus. E quando a gente vê, a gente está tão longe de Deus que a gente não consegue mais voltar para Deus. A realidade de quem está na escuridão é estar completamente perdido, porque não sabe mais o caminho de volta para Deus. Essas pessoas, elas jamais acharão a Cristo por suas próprias mãos. Porque quando a gente está com os olhos vendados, o que a gente tenta fazer? Tatear as coisas. Para tentar encontrar, tentar entender o que está diante de nós. Se você ler lá em Atos capítulo 17, você vai ver a conversa que Paulo tem com os atenienses, né? Quando ele acha aquele altar ao Deus desconhecido, e ele fala, olha, vocês têm um Deus desconhecido? Eu conheço esse Deus. Sabe por que vocês não conhecem? Porque vocês estão cegos para Ele. Vocês estão tateando, mas não conseguem encontrá-lo. Vocês estão tentando buscar, mas não conseguem achar. Vocês acham um Deus, e aí você vê os deuses gregos, os deuses romanos. Eles acreditavam em alguma divindade, mas não conseguiam chegar até essa divindade com precisão, porque eles estavam cegos para Deus.
Esse é o estado natural do ser humano. É importante que a gente tenha consciência disso, para a gente saber a obra que Deus fez nas nossas vidas. O ser humano jamais achará Jesus Cristo por suas próprias mãos, pela sua própria força. Quem acha o contrário disso, vou trazer um breve panorama histórico aqui. Há 1.700 anos atrás, aproximadamente, pessoas achavam que poderiam escolher a Deus na hora que quisessem, na ocasião em que se sentissem confortáveis com isso. Olha, eu vou aceitar esse chamado aí. Ok, tá bom, Deus me convenceu. Deus me convenceu, eu vou aceitar. Eu vou escolher adorar a Deus. Lá, há 1.700 anos atrás, Agostinho de Hipona já refutou essas pessoas que creem dessa forma, na figura de Pelágio, um monge que defendia isso. Eles já foram refutados lá atrás. Isso foi decretado como heresia. Mais perto de nós, há 500 anos atrás, os reformadores, principalmente na figura de João Calvino também, já refutou quem acreditava de outra forma, que pode se conquistar o céu, que pode se comprar a bênção de Deus, que de alguma forma a gente pode agradar a Deus e Deus vai olhar para nós. Qual era a frase? O justo viverá pela fé. É pela fé. É por Deus. Deus tem que intervir na nossa vida. Deus tem que vir ao nosso encontro. Deus tem que falar conosco. Não é nós que aceitamos a Deus, é Deus que nos aceita. É Jesus que nos aceita, o seu povo. Nós não estamos recebendo Deus, Deus é quem está nos recebendo. Isso deve ser claro para nós entendermos o nosso estado natural sem Deus, para que a gente valorize o que Deus fez por nós. Assim como Zebulon e Naftali, nós estamos naturalmente nas trevas. Nós estamos perdidos. A não ser que nós, a exemplo deles, vejamos as palavras que eles viram, né? O povo que se assentava na escuridão viu grande luz. Eles estavam na escuridão, eles não estavam procurando a luz, mas a luz foi até ele. Qual que foi o movimento? A terra se mexeu e trouxe aquela monte de terra até onde Jesus estava, para que eles pudessem ver Jesus. Aquele povo, ele de alguma forma foi cercado como um rebanho de gado e levado até o Senhor? Não. O Senhor foi ao encontro deles. O Senhor saiu lá do sul do reino, por isso eu estou dizendo que é importante a gente entender a geografia aqui. O Senhor saiu do sul do reino, lá de baixo, e subiu, fez uma caminhada até Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito, que aquele povo que foi esquecido em escuridão, que foi esquecido nos seus pecados, que foi esquecido em treva, a exemplo de nós mesmos, a exemplo do que Jesus faria por nós, gentios, a exemplo do que ele faria por nós, que não somos israelenses, não somos judeus, a exemplo do que ele faria por nós, ele foi até aquele povo gentil, a Galileia dos gentios, aquele que era um povo mestiço, misturado, e Jesus brilhou a sua luz no meio deles. Por isso existe esperança para nós. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, nós vemos uma profecia a respeito do sol da justiça. Quem é o sol da justiça para os povos? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe justiça fora de Cristo. Nós não vamos alcançar um grau de justiça suficiente para nós agradarmos a Deus. Nós nunca alcançaremos uma perfeição tal que faça com que Deus se agrade de nós. A única forma de nós agradarmos ao nosso Senhor é que Cristo nos cubra pelo seu sangue. E quando o nosso Senhor olhar para nós, para as nossas vidas, Ele não nos veja, mas veja o próprio Cristo. Por isso nós somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. É Cristo que é o Filho verdadeiro de Deus e o único Filho de Deus.
mas quando nós somos parte do povo de Deus, nós somos representados por Cristo diante do nosso Senhor. E somos adotados por Deus em Jesus Cristo. Aquele povo carecia da luz, assim como nós carecemos, e a nossa salvação deve ser valorizada por isso. A não ser que Cristo venha ao seu encontro, a não ser que Cristo tenha vindo ao seu encontro, você jamais vai encontrar essa luz. Não existe uma opção para você, não existe um caminho. Eu não posso passar uma fórmula para você, para que você se encontre com a luz. Eu não posso passar uma fórmula matemática, uma forma escrita, uma receita para que você vá até onde Cristo está e aceite o chamado dele. A forma que eu posso passar para você, que eu posso falar para você, é que você reconheça que somente ele tem poder para fazer isso e clame por misericórdia. Porque se você não clamar por misericórdia, você vai permanecer na escuridão. E a escuridão tem um fim triste, que é o inferno. Não existe esperança para quem está cego para Deus. Em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ele se glorie, não vem de nós para que a gente não se enche, olha, eu sou capaz, Deus olhou para mim porque eu sou bom. Não vem de nós, vem de Deus. Cristo teve que ir até aquele povo, Cristo tem que vir até nós. Se ele não nos amar de uma forma tão perfeita, tão grande, ele não virá ao nosso encontro. Nós dependemos única e exclusivamente do amor de Deus para estarmos vivos. A receita não existe. Não existe um caminho, um método. 5 passos para ser salvo por Jesus. 5 passos para ter uma vida agradável a Deus. O reconhecimento é: Deus é santo, nós somos pecadores. A não ser que Ele nos escolha, que Ele nos chame, não existe esperança para nós. Não existe nada em nós que agrade ao nosso Senhor. Quando a luz vai ao encontro daqueles povos, Jesus tem uma mensagem para eles. Qual é essa mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Não desperdice essa mensagem. Não feche os seus ouvidos para isso. Não se esqueça das palavras do Senhor, porque se a luz brilhou para você uma vez, ela é suficiente para te salvar. A luz não vai ficar brilhando diversas vezes. Você não vai ter diversas vezes, diversas oportunidades. Agora eu não vou aceitar Jesus, vou aceitar mais tarde. Vou aceitar Jesus depois. Quando eu tiver uma condição melhor, eu vou aceitar Jesus. Vem a questão, né? E aí, será que Jesus vai te aceitar lá na frente? E aí, será que Jesus vai aceitar a sua vida lá na frente? Não se esqueça desta mensagem de Jesus. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já chegou, é chegado. Ele não vai chegar. Ele não é para a posteridade, ele não é lá para frente, ele já chegou. O reino já está com o seu rei e o rei já está no seu trono governando as nações. E ele vai conquistar, ele vai avançar o seu reino. O reino de Jesus não é de derrota, né? Ao contrário do que nós imaginamos. Quando a gente ouve, né? Quando as coisas estão muito difíceis, a gente tem aquela frase célebre, né? É o fim dos tempos. O fim dos tempos não é destruição, não é caos.
é vitória de Jesus, é reino de Jesus avançando, até que os seus inimigos sejam colocados por baixo dos seus pés. O fim dos tempos vai ser marcado por paz, e paz porque o rei estará no seu trono. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se Cristo brilhou na escuridão para você, siga a luz dele. Siga a luz rapidamente, em um instante. Vá até onde ele está. Siga a luz dele. Não desperdice, porque a salvação não é da sua escolha. Ela não está disposta a quando você quiser, da forma como você quiser, mas é quando Cristo quer. Ao menor sinal, se renda ao Rei Jesus. Ao menor sinal de luz, se renda, se prostre ao Rei Jesus. Porque Ele é misericordioso e Ele tem poder para te salvar da escuridão, do pecado, da morte. Provavelmente essa vai ser a única vez que você vai ter contato com essa luz. Não deixe para outro momento, não deixe para outra hora. Romanos capítulo 8, verso de número 30. Vai dizer o seguinte: aos que predestinou, aqueles que deu um pré-destino, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de Jesus, é Ele quem chama, é Ele quem predestina, é Ele quem justifica, é Ele quem nos faz povo dEle. É quem Ele chama, é quem Ele justifica. Clame pelo chamado de Jesus, clame pela a luz de Jesus. Ele é bom. Essa é a mensagem do Evangelho. Clame pela misericórdia do Rei. Ele é bom. Ele é bondoso. Quem sabe Ele te ouça. A chance pode ser grande. Eu gostaria de encerrar esse momento fazendo a leitura de alguém que também estava nas escuridões e viu o nosso Senhor. É uma oração / poema de Santo Agostinho, que diz o seguinte: tarde demais te amei, ó antiga beleza, sempre tão nova, tarde demais te amei. Tu estavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar por ti. Disforme era eu e mergulhei nas tuas belas criações. Estavas comigo, mas eu não estava em ti. Mantinha-me longe de ti aquilo que sem ti nem mesmo existiria. Chamaste-me, gritaste por mim e rompeste a minha surdez. Reluziste, brilhaste sobremaneira e a tua luz dispersou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e fui atraído, suspirando por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e inflamei-me pela tua paz. A obra do nosso Senhor é justamente essa. Nós estamos surdos, nós estamos cegos, o nosso olfato não está funcionando, nós não conseguimos nos alimentar corretamente, nós não conseguimos sentir. Quando Deus nos salva, Ele tem que restaurar muitas coisas, por isso que nós não temos poder para sermos salvos. Nós estamos surdos, é necessário que um poder de cura para a surdez grite aos nossos ouvidos. Nós estamos cegos, é necessário que uma luz brilhe bem forte para que a gente possa enxergar. Por isso é uma obra de Deus, ela não é nossa. Por isso que quando nós temos contato com o amor de Deus, nós olhamos e falamos: olha, tarde demais eu amei o meu Senhor. Ele sempre esteve comigo,
Ele sempre cuidou de mim, Ele sempre me levou para que, neste momento, eu me encontrasse com Ele. Tarde demais eu amei o meu Senhor. Porque Ele já cuidava de cada um de nós. Desde antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos pelo nosso Senhor. A luz, ela sempre brilha para os filhos de Deus. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Eu gostaria que você levasse essa mensagem para o seu coração, para a sua vida, a saber que somente em Jesus existe esperança. Somente em Jesus existe salvação. Não em nós, mas a glória está toda nele. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem um amor por nós que vai além do que nós podemos medir, mensurar. O Senhor, para além do que nós merecemos, para além do que nós pedimos, o Senhor fez por nós algo que nós nem mesmo queríamos, mas nós só descobrimos que nós necessitávamos do Senhor quando o Senhor veio até nós. Aqueles desejos antigos, aquelas paixões, aqueles sentimentos antigos, eles estavam em desordem, mas o Senhor nos organizou a nossa vida para que nossa vida seja para a tua honra e a tua glória. Nós somos gratos por isso. Nós pedimos que o Senhor confirme o seu chamado dia após dia na nossa vida, que dia após dia nós possamos ter certeza no nosso coração que a sua luz brilhou por nós e que isso seja feito através de muita oração, muita meditação na sua palavra, através de muita dedicação ao seu reino, para que nós possamos ouvir sempre a voz do Senhor a nos chamar, para que nós possamos ouvir sempre quando o Senhor nos chama, para que nós tenhamos sempre a nossa visão estabelecida pelo Senhor. Essa é a nossa esperança e nós pedimos por aqueles que nós amamos, que ainda não encontraram-se com essa maravilhosa luz. Senhor, por misericórdia, vá ao encontro desses irmãos, vá ao encontro dessas pessoas queridas que necessitam da tua luz, Senhor. Não afaste desses queridos o teu amor, mas esteja presente, cuidando para que eles possam um dia ter contato com Jesus, com a luz maravilhosa que cura a cegueira, Senhor. Nós pedimos pelo teu amor e pela tua misericórdia, nos dê forças para levar este amor, a mensagem do Evangelho, de que em nós não há nada, mas tudo está em ti e a glória deve ser dada a ti. Nós louvamos ao Senhor pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, por tantas obras maravilhosas que fez por nós, desde antes da fundação do mundo, e que foi dito por tantos e tantos milênios atrás sobre tudo que faria por nós. E nós somos tão gratos por isso. Coloque essa certeza no nosso coração, coloque a sua verdade no nosso coração, Senhor, para que nós estejamos sempre com o Senhor, sempre nos teus caminhos, sempre caminhando na luz. Essa é a nossa oração por Cristo Jesus. Amém.